Já teve um pensamento do tipo, vou jogar esse celular da janela? Da onde vem algo desse tipo? Se você nunca teve algum sobre esse, pensa em algum outro. Às vezes você não teve mesmo, viu? Mas existem muitas pessoas que têm pensamentos que do nada surgem na sua mente e são extremamente aleatórios e divergentes daquilo que elas acreditam. Eu não teria razão para fazer isso, mas esse é um tipo de pensamento que já invadiu a minha cabeça. E a sua? Que tipo de pensamento de repente aparece? Eles são intrusos. Vamos falar sobre esses intrusos? Pensamentos intrusivos é o título desse vídeo. Eu nunca havia ouvido falar sobre pensamentos intrusivos. No entanto, eu tinha muitos pensamentos intrusivos. E como se deu isso? Como eu entendi que eram pensamentos que eram verdadeiros intrusos? Primeiro, eles surgem realmente do nada. Talvez você experimente isso, talvez você se identifique com o conteúdo desse vídeo, com esse assunto, porque às vezes você tem pensamento desse tipo. Ocorreram comigo algumas situações em, por exemplo, eu estava numa cachoeira e lá no topo eu pensava assim, nossa, por um descuido meu eu de repente poderia escorregar. E, puxa, mas de onde veio esse pensamento? Eu estava ali com tanto cuidado e não tinha necessidade de eu julgar que por uma incompetência minha eu pudesse fazer alguma coisa que me colocaria em risco. Ou colocar ainda a vida de outra pessoa em risco. Já ocorreram situações em que eu estava andando no carro com a janela aberta olhando o celular e pensei, já pensou se por uma incompetência eu jogasse meu celular fora? E na hora eu penso, eu faria isso? Por que eu faria isso? Mas esses pensamentos invadiram a minha cabeça. E eu não entendia o que era. Só que houve um momento em que existiu uma transformação, uma mudança, uma libertação. E aí você vai entender um testemunho do que aconteceu comigo. Mas entenda que esses são pensamentos que eles psicologicamente podem nos levar a um transtorno. O toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, em que as pessoas elas criam rituais porque na sua cabeça aquilo ali é necessário, ele muitas vezes vem antecedido de pensamentos intrusivos. Quando você não os trata, ele pode se tornar algo que realmente vai trazer danos à sua saúde, danos à sua rotina, à sua vivência. E para gente que às vezes convive com isso, tem pensamentos que são intrusivos, mesmo que você não saiba, talvez isso daqui te traga um pouco de clareza, você pensa, ah, não é legal, mas eu sempre tive esses pensamentos, então talvez seja algo natural. E, embora seja muito comum a muitas pessoas, é algo do qual a gente pode buscar a cura, a libertação. E eu te digo isso baseado também na fé e numa experiência pessoal. Por quê? Em 2023, num período em que eu estava muito assídua dentro de um objetivo, eu senti muito fortemente que o Senhor falou comigo a respeito de que algo ia dar certo. E para mim aquilo ali era muito surreal. E naquele momento me veio na mente, então, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E quando eu falei isso, eu me lembrei que existia alguma passagem na Bíblia que falava a respeito disso. Ajuda-me na minha incredulidade. E eu encontrei em Marcos capítulo 9. E ali relata o fato de que um pai chegou até Jesus, né, depois de já ter apresentado o caso aos discípulos e eles não conseguiram solucionar. E Jesus, ele pergunta há quanto tempo aquele jovem ele sofria. Não eram pensamentos intrusivos. Neste caso aqui, o pai ele relata que o jovem ele sofria de transtornos e muitas vezes ele era lançado ao fogo, ele se lançava ao fogo ou muitas vezes ele se lançava à água, tentando, né, contra a sua própria vida. E Jesus, ele fala assim, você crê que ele pode ficar são? E aí ele fala assim, Senhor, me ajuda. Tudo pode, o Senhor tudo pode, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele até cria, mas ele não tinha fé suficiente para acreditar que o Senhor podia. E por quê? Porque ele teve toda a experiência daquele menino, desde criança, desde menino, moço, pequeno, aquele jovem, ele sofria com alucinações.
E quando você convive com uma situação por muito tempo, por muitos anos, você toma aquilo muitas vezes como natural, como normal. E o que naquele momento aconteceu foi que Jesus ele curou aquele jovem. E depois os discípulos chegaram até ele e perguntaram: Mestre, mas por que nós não podemos expulsar? E no relato é como se fossem espíritos malignos que atormentavam aquele jovem. E Jesus fala: porque existem castas que só saem com jejum e oração. E ali foi a chave para mim. Por quê? Naquele momento o Espírito Santo ministrou ao meu coração: hoje eu estou te libertando daqueles pensamentos que você tem. E na hora me veio à mente esses pensamentos que eu já tinha tido ao longo da minha vida e que eram verdadeiros intrusos. Eu ainda não sabia o nome, eu não sabia que existiam pensamentos e que muitas vezes é comum às pessoas. Mas ali o Senhor trouxe ao meu coração: eu estou te libertando destes pensamentos. E me veio um sentimento muito de que aqueles pensamentos eles eram por muitas inseguranças. As minhas inseguranças, elas faziam com que muitas vezes eu tivesse pensamentos desse tipo. Existem origens, muitas vezes, esses pensamentos. Então, nós precisamos buscar dentro das origens. Muitas vezes ele vem do medo, medo de alguma coisa que já aconteceu, ou medo, uma ansiedade de um futuro, de algo que está para acontecer. Então, esses pensamentos eles começam a vir na sua mente. Você pode levar isso como natural, porque aquele jovem, por exemplo, ele vivia desde muito tempo sendo atormentado. Entenda, eu não estou dizendo que esses pensamentos, eles nos lançam no fogo, eles nos lançam na água, como era o relato daquele jovem. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente se acostuma a ter na nossa vida coisas que elas não deveriam estar. Nós tomamos como natural algo que não é natural simplesmente porque ela acontece há muito tempo. E talvez não fosse isso. Existe um caminho de libertação e existe um caminho de cura que pode acontecer quando a gente busca, quando a gente se dispõe. E o que estava acontecendo na minha vida, de forma muito pessoal, quando o Senhor ele me guiou até essa palavra e me disse que estava curando dos meus pensamentos intrusivos, que, embora eu não modificasse a minha forma de viver, eles traziam um certo desconforto no momento que eu os tinha. Porque é muito desagradável. Esse tipo de pensamento, o pensamento intrusivo, ele vai contra os seus valores, ele vai contra a tua moral. Então, naquele momento que ele te apetece, você se incomoda, você se perturba, de certa forma, porque você fala assim, de onde veio? Mas eu não acredito nisso, eu nunca faria isso. Por que isso está me acontecendo? Por que eu estou pensando nisso? Então, aquilo ali, de certa forma, traz para você um certo infortúnio. Você não quer estar pensando naquilo, mas de repente você se pegou pensando naquilo. E não faz sentido. Então, na minha vida pessoal, o que estava acontecendo naquele momento foi que eu havia iniciado uma busca pelo Senhor por meio também do jejum. Então, além da minha rotina, né, de oração, de leitura da palavra do Senhor, eu havia agregado o jejum. E quando eu tive o discernimento, né, o entendimento nessa palavra, que existem castas que elas só saem com jejum e oração, o Senhor me trouxe clareza que aquela libertação, naquele momento, o Senhor estava me libertando desses pensamentos e dessa insegurança que eu tinha, porque eu também estava num caminho de consagração em jejum. Então, qual é a mensagem principal disso daqui? Você pode se acostumar com algo que, inclusive, a psicologia ela vai dizer que é natural, ou você pode entender que existe um médico dos médicos, um Deus que liberta, um Deus que transforma e um Deus que te forma, que te traz para a sua essência original. E qual é a nossa essência original? São pensamentos intrusivos invadindo a minha cabeça, invadindo a minha mente no momento que eu não preciso, eu não quero, eu não, sabe, eu não posso, eu não preciso ser contra-atacada em um momento que tá tudo bem. Então, eu posso escolher. Eu vou tomar isso como natural na minha vida e ok, né? Vou entender assim, todo mundo, né? Todo mundo tem isso daqui, é normal. Eu vou entender e falar assim, poxa, embora isso aconteça há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, de repente, não é o natural. Então eu não quero. Então eu vou buscar. E como que eu posso fazer essa busca? Eu posso fazer essa busca por meio do jejum e por meio da oração. Porque eu sei que existe um Deus que liberta e um Deus
que faz nova todas as coisas. Que ele, inclusive, pede para que nós não nos conformemos com este mundo, mas para que nós renovemos os nossos pensamentos, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, por que eu preciso me acostumar com pensamentos intrusivos? Por que eu preciso achar que é natural simplesmente porque muita gente tem? Então, às vezes, isso é coisa que você nem comentou com ninguém, porque de repente nem fazia sentido. Você não acha que isso aconteça com outras pessoas. Quando eu me surpreendi, quando eu contei para algumas pessoas esse relato, né, dessa experiência de libertação, e eu ouvi algumas pessoas falando: Uau, eu também tenho esses pensamentos. Então eu comecei a entender que a gente pode buscar por uma libertação e o Senhor ele está predisposto a fazer isso. Porque quando eu comecei a minha busca pelo Senhor, não foi pensando nisso porque eu nem identificava isso como algo que precisasse de libertação ou que precisasse de cura. Não. Eu, ok, eu sabia que aquilo ali acontecia em algum momento da minha vida, ao longo do meu dia, né, das semanas, dos meses, de vez em quando aquilo ali acontecia, mas para mim era algo normal. Ah, é normal. E não, o Senhor me deu uma experiência que me mostrou e falou assim: filha, você não precisa conviver com esses pensamentos. Eu posso te libertar. E hoje eu estou te libertando. Então, fica o convite. Busque ao Senhor e busque pela libertação que Ele tem para sua vida, pela cura que Ele tem para sua vida. Você não precisa deixar que isso se transforme em um transtorno. E ainda que seja um transtorno, existe alguém que pode te curar, que pode te libertar. E Ele se chama Jesus. E a ação dele é poderosa para fazer todas as coisas. Se você foi edificado com esse vídeo, comenta aqui, fala se você já teve algum pensamento intrusivo, algum pensamento meio louco, assim, que você falou, da onde? E deixa a gente saber, porque isso com certeza vai edificar outras pessoas também. Então, curta, compartilha e até semana que vem. Um beijo.